Pai, Senhor, irmãos, que Deus abençoe sua vida. Nós tivemos um problema na transmissão ao vivo, então, por isso, a gravação, para que você possa também acompanhar pelo YouTube, acompanhar tudo aquilo que a gente tem falado. Esse trabalho do discipulado é um trabalho que a gente já tem há tempo, e aí, partindo desse princípio, nós começamos semana passada nesse trabalho online, e aí estamos no tema crescimento. Estamos falando sobre crescimento. Na semana passada falamos sobre armadilhas, coisas que atrapalham o crescimento, e hoje, propriamente, estamos gravando na segunda-feira, na noite de segunda-feira, dia 29 de junho. Hoje nós vamos falar sobre atitudes de crescimento. Que Deus possa abençoar a sua vida. A gente começa falando o texto 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou abrir aqui rapidinho para ler para você. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer assim, a leitura é um pouquinho extensa, mas tente acompanhar. A palavra diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Aí vai dizer, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Semana passada, então, nós falamos sobre as armadilhas, coisas que atrapalham o nosso crescimento. E quando nós falamos assim, nós lembramos das 3 armadilhas, que são decisão, a comparação e a limitação. Se você não conseguiu entender através dessas 3 palavras-chave, você vai lá no nosso canal, assiste a parte 1 desse discipulado. Então, agora nessa parte 2, nós vamos falar sobre atitudes de crescimento. Vamos, antes de começarmos a abordar, vamos partir do pressuposto, ou melhor, vamos partir do princípio que quem gera o crescimento é o Senhor. A gente está falando, todos esses discipulados têm falado da parte que nos cabe. Ou seja, eu como homem, o que eu devo fazer, o que eu tenho que propiciar para que o Senhor gere esse crescimento em nós. Nós temos falado que esse crescimento é gerado à toa e nem em vão. Tá? Então a gente sabe que é Deus quem gera, mas tem uma parte que nos cabe. Tá? E é nessa parte que nos cabe, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, falando da parte que nos cabe, e a gente vê aqui na igreja de Corinto, Paulo falando que o tempo havia passado. Ou seja, olha, leite vos dei a beber. Eu ainda tenho que falar com vocês como se fossem carnais, meninos em Cristo. E a gente começa a comparar, que perceba que aquele que nasceu em Cristo, mas ainda não cresceu, muitas vezes vai ter atitudes parecidas com aqueles que ainda são carnais. Então, por isso é requerido de nós um crescimento, para que as atitudes, para que o nosso caráter, para que a nossa mente, o nosso coração, o nosso falar, nosso proceder, seja transformado. Isso fica evidente. Então, o crescimento ele gera essa evidência de que Cristo tem transformado as nossas vidas. Então, o tempo havia passado. Paulo ele começa a abordar com os coríntios que eles tiveram tempo para crescer. Eles tiveram tempo de desenvolver, mas não desenvolveram. No versículo número 2 ele vai falar assim, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então repara que o tempo passou, mas aqueles homens ficaram limitados, foram evangelizados, uma igreja foi estabelecida em Corinto, porém nem com todo esse aparato, nem com toda essa estrutura, nem com toda a dedicação, aqueles homens deixaram a sua antiga forma de viver. Então,
tem essa parte que nos cabe. A gente vai entender através de... Eu só poderia enumerar diversas atitudes para propiciar esse crescimento. Porém, eu vou enumerar 3, a gente vai falar dessas 3, mas repara a gravidade. A gente só vai entender, só vai falar de crescimento e só vai poder ver esse crescimento na nossa vida quando olharmos para essa própria vida e nos perguntarmos. É essa pergunta que você tem que fazer nessa noite. O quanto esse crescimento é urgente para você? Você deseja crescer? Claro que deseja, né? Senão, acredito, senão você não estaria me vendo, me ouvindo. Mas a pergunta é o quanto isso é urgente para você. E partindo desse princípio, nós vamos para a primeira palavra, a primeira atitude para aquele que quer crescer, e a primeira atitude é de renúncia. Acabei de perguntar o quanto isso é urgente para você. E aí, quando a gente fala de renúncia, nós fugimos do campo, né? Nós extrapolamos o campo da disposição. A pergunta hoje não é se você está disposto a crescer, é se você está disponível a crescer. Nós podemos fazer uma comparação que a disposição pode até parecer um nome, mas a disposição não é igual à disponibilidade. A disposição vai se referir o quanto eu quero crescer. E a disponibilidade vai se referir o que eu faço para que esse crescimento seja operado. Então, se eu perguntar para você, se a gente perguntar no meio de uma igreja, se a gente for pregar assim presencialmente essa palavra, se perguntarmos quem quer crescer, todo mundo vai falar que sim, porque vai entender que o crescimento é importante para a sua vida. Mas isso é falar de disposição. Todos nós temos essa disposição de crescer, queremos crescer. Mas a disposição, nós entendemos que é diferente da disponibilidade. Então, muitos querem, mas nem todos estão disponíveis para que isso aconteça. Então, partindo desse princípio, dentro desse tema disposição, nós poderíamos falar primeiro da renúncia. É essa a primeira palavra. Renúncia. Se você quer crescer, vai ter que haver. A renúncia é uma atitude. Ninguém renuncia a nada sem uma voluntariedade de renunciar. Então, partindo desse princípio da renúncia, de que tem que haver uma disponibilidade, ou seja, um espaço, uma oportunidade de crescimento, nós, dentro desse tema renúncia, poderíamos falar primeiro sobre prioridade. O teu crescimento vai ser determinado pelas prioridades que você tem. Mateus capítulo 6 vai falar, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre prioridade, e algumas coisas só são operadas na nossa vida mediante a prioridade que nós damos. Então, essas prioridades vão ser determinadas pelas escolhas que nós fazemos. Mais uma vez, eu me refiro à pergunta que eu fiz a você. Quantos querem crescer? Você quer crescer? Quero. Tá, mas o que você faz para que isso aconteça? Então, o teu crescimento vai ser determinado pelas escolhas que você faz, pelas prioridades que você tem. Então, jamais cresceremos no Senhor se Ele não for a nossa prioridade. Quando a gente fala buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, o que Jesus está dizendo não é sobre igreja. Tem muita gente que vai a culto. Tem muita gente que quase mora na igreja e não cresce. Então, não está relacionada à frequência aos cultos. Perceba, porque quando eu cresço, eu entendo que aquilo é importante para mim, a frequência, os cultos, a permanência, o congregar é importante. Então, esse crescimento faz com que ninguém precise me obrigar a estar lá. Então, eu vou ao culto, porque primeiro eu entendo a necessidade que eu tenho de adorar ao Senhor. E segundo, que eu entendo que é importante para mim estar lá. Então, ninguém precisa me ligar para dizer, você vem, não vem ao culto. Então, a frequência ao culto não determina o meu crescimento, mas o meu crescimento determina a minha frequência ao culto. Então, a igreja é quase que uma consequência. A minha vida ministerial é a consequência do crescimento que eu tenho. Então, isso não pode ser dissociado, não pode ser divorciado. Jamais alcançaremos uma envergadura em Deus se esse crescimento não acompanhar. Na verdade, essas coisas são quase que unidas. Então, irmãos, renúncia, prioridades. Eu só consigo escolher uma coisa se eu abrir mão de outra. A grande verdade é que a gente quer abraçar tudo como importante. A gente tem falado da nossa igreja que existe uma diferença entre
importante e essencial. Tem muitas coisas que são importantes, mas nem tudo é essencial. E o essencial é que, olha a palavra, essencial é aquilo que determina a sua essência, o que vai caracterizar o seu processo de identidade. Então, as prioridades que eu determino, que eu dou na minha vida, que eu estabeleço na minha vida, vão afetar diretamente o meu crescimento. Por quê? Porque atrapalham o processo de renúncia. Outra coisa que eu posso citar nesse processo de renúncia, é no que eu estou disposto a deixar para trás. A gente lembra dessa paráfrase de Jesus entre odres velhos, odres novos, remendo velho, remendo novo no pano velho. Ele fala que não se pode colocar remendo novo no pano velho, não se pode colocar vinho novo no odre velho. Ou seja, para que esse crescimento a gente fala de renovo também, para que esse crescimento seja operado em você, assim, só é possível se algumas coisas forem deixadas para trás. Isso é renúncia. Então, sentimentos que você tem que deixar para trás, convicções que você vai ter que deixar para trás, verdades pré-estabelecidas na tua mente, no teu coração, vão ter que ser deixadas para trás. Então, isso faz parte do processo de renúncia. Ninguém cresce sem renunciar. Isso é fato. E a gente tem falado sobre importância, né? Já pegando um gancho no que eu acabei de dizer sobre prioridade. Quando a gente trata tudo como importante, nada é importante. Se tudo for prioritário para você, nada é prioritário. Porque jamais conseguiremos dar o mesmo grau de importância para tudo na nossa vida. Então, esse processo de renúncia determina o que você vai deixar para trás, ou seja, para que você cresça, algumas estruturas velhas vão ter que ser abandonadas. Algumas prioridades vão ter que ser determinadas. E você sabe quem deve ser a sua prioridade. Então, a primeira palavra é renúncia. Uma atitude de quem quer crescer. Aquele que quer crescer e está disponível para crescer, ele automaticamente vai ter que renunciar a alguma coisa. Então, isso vai determinar o quanto é urgente esse crescimento para você. Se você não está, nesse momento, disposto a abrir mão de nada, você diretamente não está disposto também a crescer. Então, se você me entendeu, a primeira palavra é renúncia, a segunda é humildade. Humildade. E nisso aí nós vamos no texto novamente, o texto que nós lemos, 1 Coríntios 3, lá no versículo, vamos no número 6, direto. O versículo de número 6 vai dizer assim, ó, eu plantei. Ó, estamos falando sobre humildade. Eu plantei. Depois vai dizer, Apolo regou. E logo em seguida, mas o crescimento veio de Deus. São 3 sentenças aqui. Eu plantei. Estamos falando de humildade. Eu plantei. Apolo regou. É a segunda sentença. Terceiro, mas o crescimento, Deus operou. Foi o Senhor quem operou. Ele que gera o crescimento. Então, onde há humildade nesse discurso? Primeiro, eu plantei a humildade de reconhecer que eu fiz alguma coisa. E depois a gente vai entender a diferença entre humildade e um outro sentimento que até parece com humildade, mas não é. Primeiro, Paulo ele reconhece que um trabalho foi feito. Bem, eu plantei, tá? Mas ele fala, mas Apolo regou. Eu plantei, reconheço o que eu fiz, mas Apolo regou. Ele reconhece que outra pessoa também trabalhou para que aquilo acontecesse. Quando nós não somos humildes o suficiente para reconhecer que nós não somos absolutos, nós também não estamos prontos para crescer. Não estamos disponíveis para crescer. Perceba que Paulo, ministerialmente falando, é difícil achar quem tem evangelizado, estabelecido igrejas mais do que Paulo na face da terra. Mas Paulo, diante dessa verdade, jamais se achou maior do que outra pessoa. E principalmente jamais se considerou maior do que Cristo. Isso é importante. Às vezes a gente fala muito sobre Paulo, até porque foi o maior escritor do Novo Testamento, foi quem mais escreveu, mas ele sempre reconheceu a sua dependência do Senhor. Então, isso é humildade. Humildade não é reconhecer que eu não faço nada. Às vezes nós vemos pessoas, falam, poxa, você é uma benção. Ah, não sou não. E a pessoa anula. Né? A gente vai falar sobre isso. Mas a pessoa anula aquilo que Deus tem feito na vida dela.
Eu plantei, bem, eu fiz, um trabalho foi feito, mas ele vai falar, Apolo regou, ou seja, o resultado só foi obtido porque outra pessoa operou, trabalhou. Então, bem, quando você prega e uma pessoa é abençoada, entenda que talvez você esteja regando, ou talvez você esteja plantando. Outra pessoa cooperou com aquilo. Às vezes nós vamos pregar em outras igrejas, uma coisa é pregar na nossa igreja, outra coisa é pregar em outras igrejas, e às vezes a gente prega em outras igrejas, essas pessoas reconhecem o Senhor na sua ministração. Você está pregando na igreja em outro ministério e você, nessa ministração, pessoas reconhecem o Senhor. Aí a gente acha que, bem, nós mudamos o universo, o reino dos céus, porque pregamos aquela palavra. E não é assim. A gente, de repente, está regando algo que foi plantado por alguém. Então, a humildade é reconhecer que você não é absoluto, que você não faz nada sem auxílio, sem ajuda. Então, alguém cooperou para que o resultado viesse. Então, eu plantei, Paulo está dizendo, Apolo regou, então alguém cooperou, mas aí ele dá um ponto e vírgula e coloca, mas foi Deus quem gerou esse crescimento. Nas palavras literais aqui ele vai colocar, mas o crescimento veio de Deus. Então, o trabalho foi feito por um trabalho foi feito por mim. Outro trabalho foi feito por outro. Mas ele vai dizer, Deus é quem dá o crescimento. Ele vai dizer que reconhecer, ele está mostrando para nós, reconhecer que se Deus não operasse no trabalho tanto dele quanto de Apolo, todo o trabalho teria sido em vão. Eu lembro do Salmo 127, vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então é uma verdade para nós. Se algo gera resultado, ou se um trabalho, se você fez alguma coisa no reino de Deus e isso deu resultado, entenda que, primeiro, não foi só trabalho e esforço das suas mãos. Alguém ajudou para que isso acontecesse. E segundo, irmão, esse trabalho, essa obra só deu resultado, só gerou fruto, porque Deus é quem dá o crescimento. Então a gente está, do outro discipulado, partindo desse pressuposto, de que quem gera o crescimento é o Senhor. Mas existem atitudes que são ligadas a nós, que pertencem a nós. Então, a humildade não faz ou não anula o saber quem eu sou. E aí a gente lembra de João Batista. Sabe o que Jesus fala sobre João Batista? Que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E aí olha o tratamento que João dá para Jesus, falando que, bem, ele não era digno de desatar as suas sandálias. João falando, não, Senhor, eu que teria que ser batizado por ti. Então você repara que a humildade de reconhecer que o ministério de Cristo era maior do que o dele. Até então, João Batista, até o ministério de Cristo se revelar, João Batista era a voz profética da ocasião. Ele falava, olha só, lembra de Paulo? Eu plantei. Olha o que João Batista falava. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sabia quem ele era. A humildade não faz você anular aquilo que você é. Não apaga a tua identidade de forma alguma. Você não precisa se anular ao ponto de apagar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas ele fala que ele preparava o caminho para alguém. E você acha que isso veio à toa? Você acha que ele nasceu assim? Não, ele foi influenciado, ele foi criado, ele foi trabalhado para que despertasse essa humildade. Se você olhar a mãe de João, você vê que quando Maria vai visitar a sua casa, ela percebe que a criança no seu ventre, que era João, se agitava no ventre, e ela foi tomada pelo Espírito Santo, e ela fala, meu Deus, mas que graça eu tenho de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Então, com certeza, João foi criado debaixo de uma ideia, de uma verdade, de uma educação, de que, olha, o ministério do teu primo é maior do que o seu. Mas isso não fazia com que João apagasse ou anulasse
aquilo que Deus tinha na sua vida. Então, olha bem, eu sou o pastor, e não importa se o Senhor vai me dar a graça de liderar 10, liderar 5, liderar 30, liderar 500. O importante é eu saber quem eu sou em Cristo. Eu não posso olhar para aquele que lidera uma igreja com 500, com 1000 e ficar com inveja disso. Porque o importante é eu saber aquilo que Deus tem para a minha vida. E fazer com excelência aquilo que Deus entrega nas minhas mãos. Isso é humildade. E a humildade jamais é autorreconhecida. Vamos abrir esse parênteses. Ninguém vai poder falar assim, eu sou humilde. Porque a humildade é uma virtude reconhecida por alguém, por outro alguém. Então isso tem que brilhar nas nossas vidas, isso tem que ser refletido através de nós. Então, quando a gente fala sobre humildade e algo que vem em contradição à humildade, é a soberba. A soberba. E a soberba é muito relacionada à inveja, né? E aí eu coloquei aqui separado para falar para vocês que existe algo muito parecido com humildade, mas não é humildade. Uma coisa que é muito parecida com humildade, mas não é humildade, é uma coisa chamada, a palavra é feia, mas você vai entender, autocomiseração. A humildade é parecida, mas não é autocomiseração. O que é humildade? A palavra, o dicionário vai traduzir a humildade como consciência das próprias limitações. E a autocomiseração é atrair para si o sentimento de pena. Lembra daquelas pessoas que você fala assim, poxa, você é uma bênção, obrigado por isso. Não, aí a pessoa fica, não, poxa, Deus tem abençoado você. Não tem abençoado nada. A gente, quando tem esse sentimento de autocomiseração, nós estamos sempre atraindo um sentimento de pena. Ou seja, e esse sentimento de pena é diretamente ligado ao egoísmo. Por que egoísmo? Porque a pessoa está sempre querendo atrair a atenção para si, ainda que seja necessário que seja uma atenção baseada na pena. Então você vai reparar que existem pessoas que não crescem porque elas vão sempre se agarrar a esse sentimento de que ela não é nada e ela acha que isso é ser humilde, tá? Que ela não é nada, que ela não tem valor, de que não, eu nasci para sofrer, e isso impede o crescimento da pessoa. Uma coisa é a pessoa sofrer, ou passar por sofrimentos. Outra coisa é achar que Deus a escolheu só para isso, né? Que Deus não vê valor nela, que Deus a esqueceu. Mas tem gente que, pelo incrível que pareça, confunde isso com humildade. Então a humildade, já que essa consciência de reconhecer essas limitações, isso é a base da humildade, reconhecer as minhas fragilidades. Mas eu vejo um texto que Paulo escreve que, bem, o Senhor me aperfeiçoa, o poder do Senhor se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Então, ser humilde é reconhecer que somos fracos, que temos fraquezas, que temos limitações, porém entender que nessas fraquezas Deus tem trabalhado. Então jamais diga que Deus não tem trabalhado na sua vida, jamais diga que o Senhor não tem feito nada na sua vida, porque isso afasta o crescimento da sua vida. Isso é muito ligado ao egoísmo, à necessidade, ao egocentrismo, à necessidade da atenção, de ser o centro de todas as coisas, ainda que seja necessária a atração pela pena, tá? A humildade, falar de humildade é falar de servir, tá bom? De repente você está me ouvindo aí, escutando barulho no fundo, tá? Eu estou falando, estou montando um móvel na sala, tá? Então perdoa por isso, mas espero que você esteja me ouvindo. Falar de humildade é falar de servir. Servir. Você não veio para ser servido, veio para servir. Quanto mais você cresce, maior é a tua responsabilidade de servir. Quanto mais você cresce, maior o número de pessoas que você vai ter para servir. É isso. A árvore, quando cresce, existe a necessidade de gerar fruto. E quando gera fruto, o fruto não é feito para alimentar a própria árvore, é sempre para alimentar o outro alguém. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Então o que nós entendemos? Que você não nasceu. O que Cristo quer não é que você tenha status, ainda que você tenha.
Mas o foco não é esse. Você tem a fama, que você tem status. Esse não é o nosso foco. Ainda que isso seja a consequência, ainda que você seja famoso. Mas o foco não é esse. O foco é que você cresça. Uma coisa é você ter posição, outra coisa é você crescer. Uma coisa é você ter status, outra coisa é você crescer. Eu vejo Paulo recomendando a Timóteo que não fosse, que não se impusesse as mãos, dando liderança, dando preeminência para pessoas que fossem neófitas, ou seja, que fossem imaturas. Então você percebe que é possível você ser ordenado ministerialmente sendo neófito. A recomendação de Paulo a Timóteo: por favor, não faça isso, pelo amor de Deus. Não invista de autoridade, de uma posição, alguém que seja neófito. Por quê? Porque o neófito não consegue discernir, nem consegue trabalhar isso no coração dele, que é a questão de repente, ser famoso, de ter status, de ter uma posição. Né? Existe um ditado, dê poder ao homem, dê dinheiro ao homem, mas não dê poder. Não é assim? Então, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ser líder. Tem gente que não está pronto para isso. Por quê? Porque não cresceu. Porque acha que estar na liderança é uma condição para que todos o sirvam. E pelo contrário. Eu lembro, por exemplo, vamos em Romanos, eu quero ler esse texto com você. Né? Romanos no capítulo 15 vai dizer o seguinte, eu quero ler para você. Romanos no capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, ou seja, se você cresceu, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, ou seja, cada um de nós trabalhe para que o outro cresça, é o que a palavra está dizendo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. O que a palavra está dizendo é que, bem, se você cresce, existe a necessidade para você cooperar para o crescimento de alguém. Quando a palavra diz sobre suportar os fracos, não está falando sobre aquele sentimento que a gente acha, né, que na verdade é um sentimento. Eu tenho que suportar o fulano. Não é isso. Suportar não é aturar. Suportar é dar suporte. Então é trabalhar. Se você cresce, existe a necessidade, a responsabilidade de trabalhar para que outros cresçam também. Então a humildade é isso. É reconhecer aquilo que nós somos, não anular o que Deus tem trabalhado, o que Deus tem feito na minha vida. Aí eu lembro dos discípulos perguntando assim para Jesus quem era o maior no reino dos céus. Mas existe uma tradução que vai mostrar que eles, na verdade, estão perguntando qual dos discípulos seria o maior no reino dos céus. Será que aqueles discípulos naquele momento, é claro, eles foram trabalhados pelo Espírito Santo, foram trabalhados pelo próprio Cristo na caminhada. Mas será que naquele momento eles estavam preocupados em crescer ou preocupados com o status? Então, quem vai ser o maior no reino dos céus? E que Jesus faz? Pega uma criança, traz uma criança, pegou e falou: aquele que não se tornar como uma dessas crianças, um desses pequeninos, não entrará no reino dos céus. Nem entrará no reino dos céus. Então, o próprio Jesus diz: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Lembrando do que João Batista disse em relação a Jesus, que ele cresça e eu diminua. Olha como é que é paradoxo, isso é paradoxal. Quanto mais eu me humilho, ou seja, humildade, quanto mais eu me disponho a servir, mais eu cresço. Então convém que ele cresça e eu diminua. Quando você diminui e Cristo cresce, você cresce. Você entende isso? Eu termino esse discipulado, essa palavra bem breve, estamos falando sobre atitudes de crescimento. Primeiro é renúncia, segunda é humildade, terceiro, trabalho. Atitude de crescimento, trabalho. Eu termino lendo primeiro aos Coríntios capítulo 9, no versículo 25, vai dizer o seguinte, deixa eu ler para você. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu,
não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, você só vai crescer se você trabalhar para que isso aconteça. O reino de Deus é tomado por esforço, é alcançado por esforço. A gente sabe que pela graça nós somos salvos, mas existe um trabalho que cabe a nós para que a salvação seja operada todos os dias na nossa vida. E essa salvação está diretamente ligada a nós que somos vivos, ao crescimento. Sou salvo em Cristo Jesus pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus, como diz a palavra em Efésios. Mas nós temos que trabalhar para que isso continue acontecendo. O crescimento continue sendo operado. Então ele está falando aqui que ele corre não sem meta, não sem rumo. Ele luta, eu luto, não como se eu estivesse golpeando no ar. O que ele está falando? Que nenhum trabalho no reino de Deus é em vão. Ou seja, tudo que você faz em prol do teu crescimento, essa palavra tudo não é absoluta, estamos relativando essa palavra, ou seja, aquilo que vem de Deus e você faz para que o teu crescimento seja operado através de Cristo, nenhum desses trabalhos são em vão. Não se prenda aos resultados, tá? Lembra, Paulo plantou, tá? Mas muitas coisas que nós plantamos, né, a gente não chega a ver acontecer. Muitas coisas que isso a gente chama de legado. Muitas coisas que você está fazendo no reino dos céus, o resultado completo você não vai ver. É claro que a gente quer desfrutar daquilo que a gente planta, né? Principalmente aquelas coisas benéficas para nós, mas a gente nem tudo aquilo que nós plantamos nós vamos visualizar. Você consegue entender isso? Tem coisas que você está plantando e o legado é deixado para os seus filhos, para os seus netos, para a posteridade, ou seja, para gerações futuras. Nós plantamos coisas para as próximas gerações. Então nenhum trabalho está sendo em vão. Eu preguei e fulano não ouviu. Você cresce com isso. Porque, bem, se o próprio Jesus disse, vocês vão pregar a paz que vocês liberam sobre os lares e essas pessoas não recebem, essa paz volta, torna para vós. Então você cresce quando você permite que o reino de Deus cresça dentro de você. O reino de Deus é operado dentro de vós, é o que Jesus diz. Então, trabalho é a terceira atitude. Não é em vão. Que é conquistado, tudo é conquistado por esforço no reino dos céus. Olha o que o próprio Senhor vai dizer para Josué. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo para que façais que esse povo possua a terra que eu tenho prometido. Isso está lá em Josué no capítulo 1. Você pode ler a partir do versículo 5, 6, vai estar esse texto lá. Esforça-te e tem de bom ânimo. Então, o ânimo, esse vigor é dado pelo Senhor para nós. Mas para que a gente quer força? Para que a gente quer vigor? Para que a gente quer ânimo se um trabalho não é feito em cima desse ânimo? Então, às vezes a gente pede assim, Senhor, me fortaleça, fortalece a minha vida. Para quê? Para que um trabalho seja feito. Mas eu termino falando sobre trabalho, sobre uma coisa que é muito importante. No versículo 27, lá do texto que nós lemos, deixa eu voltar aqui, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27. Ele vai dizer assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está falando sobre integridade. O trabalho é muito importante, é uma atitude necessária, essencial para que você cresça. Mas o que eu posso terminar dizendo é que você não pode trabalhar pensando em si. Então, olha, tendo pregado a outros. Você entendeu? Cresceu, mas trabalhando em prol de vidas. Isso é crescimento em Cristo. Qualquer crescimento que apresentarem a você dissociado em servir ao próximo, isso pode ser crescimento empresarial,
Isso pode ser uma palavra de motivação a você, uma palavra empresarial que a gente vê nos dias de hoje, outra coisa relacionada ao empreendedorismo. Tá, você tem que crescer, tá, mas no cristianismo não é assim. Em Cristo não é assim. Você cresce, mas com a preocupação. Você trabalha, mas com a preocupação que outros cresçam como você tem crescido. Então, tendo pregado a outros. Então, ele trabalhou em prol de vidas. Aí ele termina dizendo, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que a palavra está querendo dizer para você? Que nenhum trabalho pode fazer com que você esqueça das virtudes necessárias em Cristo, que devem ser carregadas dentro de você. Melhor, que o trabalho não pode ser feito abrindo mão de valores. Você não precisa brigar por cargo na igreja. Você não precisa brigar por posição. Você não precisa brigar para estar pregando sempre. Você não precisa pregar para estar em evidência. Jesus ele chama esse tipo de gente como hipócrita. Olha, quando você for orar, não faça como os hipócritas que querem chamar a atenção para si, querem falar nos lugares principais, querem sentar nos lugares principais, querem falar nas praças. Você não precisa se preocupar. Você não precisa bater no fulano, brigar com o fulano, porque você acha que ele está roubando o seu lugar, que ele está roubando a sua oportunidade. No dia que você entender quem você é em Cristo, você vai entender também que ninguém está roubando o seu lugar. Basta simplesmente que você saiba quem você é e faça aquilo que Deus tem te chamado. Todo trabalho em Cristo não é vão. Então, trabalhe, mas sem esquecer das atitudes, das virtudes, dos valores necessários para que esse trabalho seja aprovado por Cristo. Então, 3 atitudes de crescimento: a renúncia, a humildade e o trabalho. Que Deus ele possa ter falado com você. Eu aconselho, inclusive, que você assista, se você não assistiu, a primeira parte desse discipulado sobre armadilhas de crescimento. Mas guarde no teu coração que o crescimento é operado por Cristo, mas baseado num desejo, numa atitude que você deve tomar. Será que não chegou o tempo de você tomar essa atitude? Se posicionar para que esse crescimento seja operado? Então trabalhe para que esse crescimento seja operado em você. Que Deus abençoe sua vida. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, em nome de Jesus.